Atos 2, 44 a 47. Todos os que creram estavam juntos, vendiam as propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo. Então eu lhe digo, crente cheio do Espírito Santo de Deus, gosta da presença de Deus, gosta da presença dos irmãos, quer estar na casa de Deus. Partiam pão de casa em casa, tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Diga, uma igreja cheia do Espírito de Deus, é uma igreja alegre, é uma igreja que o brilho da glória de Deus está sobre ela, e as pessoas vão perceber, seus vizinhos vão perceber, seus colegas de trabalho e de escola, nos ambientes onde você passa, as pessoas vão perceber. E diz aqui, contando com a simpatia de todo o povo. Qual é a consequência? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Todos nós queremos uma igreja viva, cheia do poder, cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? E o modelo é Atos, o livro de Atos. O Senhor Jesus diz: permaneçam em Jerusalém e orem e busquem até que do alto sejam revestidos. Eles permaneceram e foram revestidos do Espírito Santo. Gente tímida, gente sem graça, gente com dificuldade de comunicação, gente doida igual Pedro, trairão, falava sem pensar, todo mundo foi transformado. Gente medrosa ficou cheia de coragem, porque foram revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Portanto, uma igreja, a igreja dos sonhos de Deus, ela cresce na direção a Deus. Atos 2, 41 a 43 diz: os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador e foram batizadas. Dá para dar um glória a Deus bem gostoso? E perseveraram. Eles não apenas foram batizados, eles não apenas confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, mas eles perseveraram. Perseverar fala de dar continuidade. Eu vejo gente que vem, que confessa a Jesus, que começa firme, daqui a pouco começa a receber os dardos, as flechas do diabo, e começa então a ficar para trás, começa o desânimo. Não! Nós precisamos perseverar. Amém? E diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na palavra que estava sendo ministrada pelos apóstolos. Perseveraram na comunhão. Ter comunhão exige perseverança. Eles crescerem em direção a Deus. Crescer para cima é crescer em direção ao Senhor. É a primeira condição. Se queremos uma igreja segundo o coração de Deus, que tem a vida com o Pai, com o Filho e com o poder do Espírito Santo, tudo nasce dele, a origem é nele. O versículo 41 a 43 mostra essas qualidades: o batismo em nome do Senhor, a doutrina é de Cristo, a comunhão é no Espírito, o partir do pão ou a ceia é do Senhor, as orações são em nome de Jesus, o temor é do Senhor, os prodígios e sinais vêm do Senhor. A palavra-chave que nós podemos pensar aqui é comunhão. João diz que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus, João 1:3. Assim, a igreja manifestava a vida, a intrepidez, a presença do Espírito Santo. Os incrédulos iam, olhavam para eles e percebiam que eles eram diferentes, percebiam que eles tinham estado com Jesus. Era uma igreja que marcou o começo de uma nova geração, o começo do Evangelho de Jesus. Fez diferença onde passava. Deles foi dito: esses que têm transformado, transtornado o mundo, chegaram até nós. Eles deixavam as pegadas, deixavam o bom perfume de Jesus.
Os crentes do Novo Testamento diariamente perseveraram na oração. Você sabe por que se lança a campanha de oração? Para ensinar a perseverar. Porque as pessoas começam a orar e param. Você sabe quando elas oram? Quando o bambu está gemendo, quando o negócio está feio, quando está difícil, quando está em crise, quando tem doença, quando tem problema financeiro. Aí, irmãos, ora por mim. Crente cheio do Espírito Santo de Deus, ora. E se não gosta de orar, ora até aprender a gostar. Deixa eu citar uma história aqui, que ela é muito forte. Domingo passado eu falei sobre Daniel e seus amigos, e hoje eu volto novamente a falar. O segundo momento na história deles lá em Babilônia, depois do governo de Nabucodonosor, agora no palco da política mundial está Dario, o rei dos Medos. Uma das suas primeiras providências como novo rei foi uma reforma administrativa interessante, que cai o governo da Babilônia, cai o governo de Nabucodonosor, cai o governo de seu filho, agora entra Dario, com 61 anos de idade, eles conquistam aquele reino, e Daniel não cai. Deus continua levantando Daniel e seus amigos, aleluia. E uma das primeiras providências do novo rei foi uma reforma administrativa. Ele subdividiu um seu gigantesco império, Mesopotâmia, Síria, Fenícia, Israel, além dos 120 sátrapas, 120 governadores. Ele instituiu 3 supervisores com uma espécie de instância intermediária entre ele e os sátrapas. Um desses nomes foi Daniel, e assim Daniel assume um alto posto no governo. Daniel capítulo 6, versículo 3, então mesmo Daniel se distinguiu dos presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Qual era o espírito que estava nele? O Espírito de Deus. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Você era o líder dos líderes. Só ele ia tratar diretamente com o rei. No entanto, Daniel encara uma intriga. Seu sucesso desperta os invejosos que sabem exatamente por onde pegá-lo. E eu faço um parêntese para te dizer: seu sucesso vai despertar oposição, seu sucesso vai despertar a inveja, a concorrência. Preste atenção nisso. A sua felicidade no seu casamento, a sua felicidade nas finanças, a sua felicidade, a sua saúde, tudo vai despertar o inimigo. Então, se o negócio está tudo muito caladinho para o seu lado, está tudo muito bonzinho, comece a orar, porque não está bom. Porque quando o negócio está em conexão com o Pai, e Deus põe a mão e manifesta a sua glória, o diabo vai se manifestar na vida de pessoas preocupadas com você. Aliás, você convive com muita gente e você não sabe que a grande parte deles não querem seu bem. Toda vez que você contar uma bênção, uma conquista, eles olharem para você e dar um sorrisinho meio amarelo, você pode saber que não vibra com as suas vitórias, então fique longe de tal pessoa. Diz aqui o texto, Daniel 6, 4 a 9, então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, e se não a procurarmos contra a lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas, governadores, foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os governadores, conselheiros, e concordem que o rei estabeleça um decreto e faça firme essa lei, que todo homem que no espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona a lei e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e assinou essa lei. Você sabe qual é a reação de Daniel com esse decreto? Daniel foi fazer o que sempre fazia:
Quando ele viu toda a trama, que o rei caiu numa trama, que era obrigado todos no reino, todos os súditos, a começar das maiores autoridades, todo mundo por 30 dias não podia fazer nenhuma oração a nenhum outro Deus, a não ser ao rei, que era visto como Deus e adorado como Deus. O que Daniel fez? Chegou para Deus e falou: Senhor, o senhor está vendo aí o laço, e eu não vou cair nesse laço não. Então é o seguinte, por 30 dias, eu vou ficar sem estar orando como eu oro 3 vezes por dia, porque os inimigos querem me pegar. Eu vou estar, nesses 30 dias, me dirigindo a oração ao rei. Ele faz isso? Como de costume, ele vai para a sua casa, lá no 2º andar, 3 horários. Quantos horários? 3. Eu pergunto, você tem quantos horários de oração? Eu não estou falando daquela oraçãozinha assim que você levanta assim: Senhor, muito obrigado por esse dia, viu? Abençoa meu dia, me livra dos laços do diabo, me livra dos acidentes, amém. Não, estou falando de buscar a presença do Senhor. Todos os dias, com horário certo, horário determinado. Ele fazia isso 3 vezes por dia. Ele era metódico. Daniel era um cara muito organizado, você não tem a dúvida. E mais, ele orava com as janelas abertas em direção a Jerusalém, estendia a mão e clamava lá do terraço da sua casa. Por quê? Porque ele estava abençoando Jerusalém. Ele sabia que eles estavam na Babilônia como escravos, como disciplina, por causa da constante desobediência. Mas ele está exaltando o Senhor, ele está lembrando os feitos do Senhor, e ele está proclamando que eles vão voltar. Os inimigos armam o laço, todo mundo pega o celular e vai lá de celular na mão, filmando, gravando, uns transmitindo ao vivo e marcando o rei. Hoje é assim, né? Ah, não era assim não? Não tinha celular não? Mas tinha língua grande? Tinha laço de Satanás? O capeta era o mesmo? Os caras foram para lá e ficaram. Por que eles sabiam que eles pegariam ele? Porque eles sabiam do compromisso dele com Deus. Daniel não abria mão, acontecesse o que viesse a acontecer. Ele sabia que seu negócio era com Deus. Ele sabia que quem levantou é o Senhor. Ele conhecia o Deus das promessas. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia a Deus e era amigo de Deus, tanto que o próprio Deus chamou Daniel de meu amigo. Quem aqui quer ser chamado por Deus de amigo de Deus? É para quem gosta da presença de Deus, e eu declaro que isso vai ser crescente. Comece tendo um tempo específico, todos os dias, 5 minutos, 5 minutos. Vai para 10, vai para 20, vai para meia hora. Ah, não sei, não sou novo na fé. Abra os salmos e leia os salmos em voz alta, fazendo deles a sua oração. Daniel não se perde em agitação ou pânico, dê um glória a Deus, nem se torna agressivo. A maioria de nós, quando a notícia não é boa, quando, como diz o baiano, o bambu está gemendo, o negócio não está bom, a gente muda a cara, a gente fica de cara feia. Meu irmão, nada toma Deus de surpresa. As lutas que você passa, elas não assustam ao teu Deus. E quer que passa depressa? Faz assim, faz assim. Boca fechada. Quanto mais murmuração, mais o negócio piora. Mas quanto mais declaração: Senhor, eu estou passando por uma luta e está doendo sim, mas eu decido descansar na tua grandeza. Eu sei que o Senhor está usando estes processos na minha vida. Senhor, eu sei. Estou lendo um livro chamado Enraizado. Porque primeiro Deus precisa criar raízes em nós. Amém? O que vai segurar uma árvore na hora
dos vendavais, das chuvas torrenciais são as raízes. Daniel não se perde em agitação ou pânico, não se torna agressivo, ao contrário, ele mantém com toda calma o seu hábito de orar 3 vezes ao dia. Teria sido compreensível interromper as orações por apenas 30 dias. Senhor, vou ficar 30 dias sem orar. O senhor sabe que é um laço que armaram para mim, e o senhor sabe que eu estou glorificando teu nome aqui, eu preciso manter minha posição. Daniel ora, não tem negócio. Daniel resiste à pressão da adaptação. Muito cuidado com isso. Ele poderia ficar 30 dias sem orar, ou então orar com as janelas fechadas, não é não? Mas não é isso que a Bíblia fala. Ele cultiva seus hábitos persistentemente e assim permanece fiel ao seu Senhor. A oração de Daniel torna-se uma confissão de fé. Em nossos dias, a oração corre perigo. As pessoas não estão tendo tempo para orar. E se não tem tempo para orar, as coisas vão ficar muito mais difíceis. Porque a oração é a arma de vitória, é a arma que paralisa as obras de Satanás. A oração exalta a Deus, a oração abre as janelas dos céus, a oração move a mão de Deus, a oração para as portas do inferno. Pode sobreviver espiritualmente sem oração? Daniel conhecia esse segredo, e por isso ele mantém seus horários de oração. Por meio da oração, Daniel imprime um foco à sua vida, hábitos espirituais, como um horário certo de oração por dia, são uma ajuda para conferir um perfil à nossa fé. Repito, criar hábitos espirituais. Isso é algo que você faz todos os dias, em determinado horário, até criar um hábito, até criar um caminho neural na sua mente. Então aquilo agora se torna um princípio, e daqui a pouco, se você não fizer, você vai sentir falta. Os hábitos espirituais, como da oração, como do jejum, como da leitura da palavra, como da adoração, como do louvor, ajudam a nos orientar, purificar e clarificar, trazer graça e direção de Deus, particularmente em nossos tempos tão inundados pela mídia. Tais hábitos representam um auxílio genuíno. Também não dá para ter vida de oração com o seu lado do lado. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei. Como ele foi flagrado, então falaram: o rei, tem um cabra aqui. O senhor sabe que a lei dos medos e persas não muda. Então o senhor assinou a lei, e agora o senhor tem que cumprir. Quem que é? É Daniel. Aí o coração dele parou. O coração apertou, porque ele amava Daniel. Ele reconhecia a presença de Deus na vida de Daniel, e ele entendeu que ele tinha caído num laço. Mas ele é pressionado a cumprir a lei, porque se quebrasse a lei, qualquer outra lei depois poderia ser mudada, quebrada. Então mandou jogar Daniel na cova dos leões. E diz aqui: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse: Daniel, servo do Deus vivo. Dê um glória a Deus. Olha aí, irmão, as pessoas vão reconhecer que você serve a um Deus vivo. Aleluia! Cara, é só um político. Ele não serve a Deus, mas do lado dele ele sabe que tem alguém que leva Deus a sério, e ele sabe que o Deus desse cabra é o Deus vivo e verdadeiro. Portanto, ele ficou com esperança de que ele não morresse, que Deus o livrasse. No outro dia cedinho ele foi lá e chamou com voz triste Daniel: será, servo do Deus vivo,
dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem você continuamente serve, aleluia. O rei sabia que Daniel era amigo de Deus, o rei sabia que Daniel tinha comunhão com Deus. Daniel não quer saber se ele é o soberano, porque ele serve ao Todo-Poderoso, e ele imprime um ritmo, uma vida na presença de Deus, que o próprio rei reconhece que aquele homem era de Deus, que era uma bênção tê-lo ali. Pode apertar. Seus colegas de trabalho sabem que você é crente? Porque tem um bocado de crente 007 lá no comércio, no trato. Você é patrão, no trato com os empregados, você dá testemunho de crente, você glorifica a Deus. E sendo crente, você pode exigir excelência, você pode exigir o melhor, mas não seja grosso, não seja mal educado. Trate bem, trate com graça, trate com honra, e entenda que você está sendo um instrumento de Deus para abençoar aquelas vidas. Então que elas sejam tocadas e abençoadas por Deus por causa da sua vida. Você entendeu? Turma que está no comércio sabe, vendedores, autônomos e tal, sabe como é que é difícil, porque é pernada de todo jeito. Um mente daqui, outro mente dali. Vai vender um carro, né, meu irmão? Já tem mais uns 8 ali na mesma loja querendo vender o mesmo carro, tomar o seu cliente, uma mentirada, um monte de laço. É guerra. Mas as pessoas têm que saber que você é de Deus. Não é gritando que você é de Deus, não. É com vida transformada, é com atitude, abençoando o ambiente onde você está e tendo atitudes que glorifiquem a Deus. É isso que faz a diferença. Glória a Deus. Será que o Deus que você serve continuamente, o rei está reconhecendo que aquele moço servia a Deus continuamente? Não era um momento sim, outro não. Não era só no dia de domingo na igreja. Não, ele servia a Deus para valer, e o rei era abençoado pela vida dele. E ele disse: será que o teu Deus te livrou da boca dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Agora, essa segunda parte é muito interessante. Aí ele diz assim: porque foi achada em mim inocência diante dele. Isso é, o rei, eu não aprontei. O rei, eu não desobedeci. Rei, eu não fiz nada de errado. Porque tem muita gente fazendo tudo errado e clamando por misericórdia. O meu Deus vai livrar, o meu Deus vai agir. Pode até agir. Talvez você tenha que confessar primeiro e dizer: Senhor, eu fiz tudo errado, eu menti, eu aprontei e tal, me perdoa, me lava com teu sangue. Agora, por misericórdia, tem misericórdia da minha vida, não deixa que esse mal venha sobre mim por causa dessa doideira que eu fiz, não. Tem misericórdia na minha vida. Deus pode até ter. Amém? É isso. É isso. Mas eu quero te dizer que todo mundo aqui vai andar em integridade, em autoridade diante de Deus. E o inimigo vai ficar com a boca fechada, não vai poder tocar na sua vida, na sua finança, na sua saúde, na sua família. Oh! Glorifica Jesus, igreja. Também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito. Então o rei se alegrou sobremaneira. O rei ficou intensamente alegre, jubiloso, por ouvir a voz de Daniel, e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Só que eu tenho que te dizer uma coisa. Diga assim: quem planta, colhe. Olha para quem está do seu lado e diga: tome cuidado com as sementes que você planta.
Quem planeja o mal, colhe o mal. Quem faz o mal, colhe o mal. Isso é princípio da lei, isso é uma lei espiritual de semeadura e colheita. Vale para crente e descrente, vale para todo mundo. Sabe o que o rei fez? Mandou pegar aqueles caras todos que tramaram contra ele, pegou os cabras, todas as autoridades, hein? Banhou todo mundo com as suas famílias, com seus filhos e todo mundo, e jogaram na cova dos leões. Diz a palavra que antes dos corpos caírem no chão, os leões já voaram para esmigalhá-los. Olha para quem está do seu lado e diga: ore mais. Você vai se esforçar menos e vai ter mais resultados. A igreja dos sonhos de Deus cresce em direção aos irmãos. Diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles inclusive pegavam os seus próprios bens para socorrer quem precisava. Já fizemos isso aqui várias vezes. Quantas vezes nessa igreja nós levantamos recursos para acudir pessoas nossas que estavam precisando, passando por uma situação difícil? Essa liberalidade, isso é de um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer que ninguém vence a Deus em matéria de dar. Quanto mais você dá, mais Deus te honra. E diz que eles diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria de coração, com alegria e singeleza de coração. Cresceram para cima, para Deus, crescer também para o mundo, para alcançar os perdidos, mas crescer também em relação aos irmãos. Por isso os versículos 44, 46 e 47 fala desse crescimento que traz vida. Eles estavam juntos no templo, no lugar público, nas casas, lugar particular. Quando louvavam a Deus e tomavam as suas refeições, tinham tudo em comum, pois supriam os necessitados. A palavra que podemos tirar aqui é koinós, que é comum, do grego koiné, de onde vem a palavra koinonia, comunhão. Devido à comunhão que eles tinham com o Senhor, naturalmente levavam-os a terem comunhão entre eles. O marido começou a ranger demais, reclamar demais, murmurar demais, está bravo, está faltando óleo. Mulher, pelo amor de Deus, já tem uma luta contigo, que é o tal da TPM. Você precisa, minha filha, está cheia da unção, cheia de óleo do Espírito Santo de Deus o tempo todo, para parar o ranger. Por que mulher tem mais essa tendência? A Bíblia diz, em Provérbios, que é melhor morar lá em cima no canto eirado do que com uma mulher, o quê? Rixosa e iracunda, que torce a cara, que fica de cara virada, que não fala, que não conversa. Por que mulher tem essa tendência? Porque mulher naturalmente fala mais. Devido à comunhão que eles tinham com o Senhor, naturalmente levava-os a terem comunhão entre eles, praticando as mutualidades, os 25 ou 27 mandamentos recíprocos. Destaque para amor e serviço, pois a maior expressão do amor uns aos outros é servir uns aos outros. Os incrédulos diziam: vejam como eles se amam, como eles se importam. Eu quero estar no meio disso. O trabalho em equipe é o combustível que permite que pessoas comuns alcancem resultados extraordinários. Os crentes eram dedicados à palavra, mas também dedicados a passar tempo juntos. Se você está aqui nessa igreja e não está numa célula, irmão, vá para, eu me decepcionei, eu cansei, irmão. É um novo tempo, o Espírito de Deus está dizendo isso, Ele está soprando. Então volta para a célula. Se não estava boa naquela, vai para uma outra, te dou liberdade. Se não está boa naquela macro, vá para outra. Mas nós queremos que você seja cuidado, que você cresça. Amém? Olha para mim, crentes motivados não veem obstáculos, sim ou não? Por que eu estou dizendo que Deus está fazendo coisas novas? Porque se não tivesse, nós não ficaríamos naquela praça onde ficaria na chuva? Não ficaria. Até quem estava passando mal, que ficou debaixo de um toldo, quando nós saímos para marchar, saiu todo mundo para a rua, tomando chuva.
Só quem teve sabe a bênção e a alegria de estar junto. É verdade ou não é? Essa moçada pulava, irmãos. O povo pulava, se alegrava. Quem estava lá e participou? Fala isso. Povo alegre, o povo feliz, é isso. Isso é comunhão, é alegria de estar junto, é pertencer. Irmãos, nós já passamos dessa igreja tempos difíceis. De gente travada, um travado aqui, outro travado ali, um de cabeça baixa daqui, outro dali. E que trouxeram consequências ruins. Mas não tem coisa melhor quando o povo está livre, está feliz, está com alegria de estar junto. E nós estamos vivendo isso de novo. Por isso eu te digo que nada e ninguém vai segurar aquilo que Deus tem para as nossas vidas e para essa cidade, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Eu te digo, não fica chateado, sabe por quê? Se você fica chateado, estou triste com não sei o quê, me chateei com o irmão fulano de tal, aí você tranca o coração, você vai ficar aqui travado, daqui a pouco aqui não vai te caber mais, você não vai querer continuar aqui. É isso. Os anos vão passando, e cada vez você vai se isolando. Eu estou dando um recado para quem está aqui, para você vigiar seu coração e não permitir que isso se repita de novo. Amém? Quando tiver um problema, trata, irmão. Trata, tiver uma chateação, trata. Seja com quem for, trate. Fale. Que dependendo de você, vive em paz. Faça isso. É isso. Porque quando o povo está cheio do Espírito Santo de Deus, eles tratam as diferenças, o povo se resolve, o povo perdoa, o povo libera graça, libera amor, meus irmãos. Dou uma palavra aos casais, trata, meu irmão, trata, não fica travado não, é a mesma coisinha, está travado, coração fechado, coração magoado, e fica lá, resmungando um para o outro, tratando mal um ao outro. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não faça isso, isso é laço de Satanás. Você sabe o que é um casamento acabar? Não é porque está todo mundo divorciando que você vai divorciar, não. Você sabe as consequências disso, principalmente para seus filhos. Assim também é na empresa. Não adianta, irmão, você está lá e está chateado, aconteceu alguma coisa e você fica lá travado, não produz, não dá o seu melhor. É verdade ou não é? Isso vai contaminando o outro, daqui a pouco virou um laço de Satanás. Não permita que essas coisas continuem assim na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Para a gente concluir, diga comigo: crentes motivados não veem obstáculos. Então é isso, participe com alegria, amém? Se envolva com alegria, não tem coisa pior do que o coração da gente estar fechado. Se Deus te chamou para vir para cá, se Deus te trouxe para cá, se envolva com alegria. Você está chegando no melhor dos últimos 10, 15 anos dessa igreja. Tempo novo diante de Deus, de graça, de derramar da unção de Deus. Para a gente fechar, deixa eu só te lembrar um fato. Você lembra do paralítico que 4 amigos levaram ele a Jesus? Que doideira aqui. Os caras pegaram o cara na maca, na cama, e saíram carregando. Quando chega, a casa estava cheia, não cabia ninguém. Cheio de crente, cheio de religioso, cheio de fariseu, cheio de gente para perturbar, e ninguém deixava entrar. Se fosse gente cheia de Deus, eu não, peraí, vamos afastar aqui, deixa o rapaz entrar. Não, os caras eram perseverantes e criativos, eles subiram. Ô, gente, que doideira, abriram o telhado da casa e desceram a maca ali aonde Jesus estava. Deu glória a Deus. É isso que Jesus quer para nós, um povo que se preocupa, um povo que ama, um povo que cuida, um povo que sente a dor, um povo que se importa. Glória a Deus. Glória a Deus. Em vez de dizer não vai dar certo, e se der certo? Para mim, uma das coisas mais difíceis é a palavra não vai dar certo, não sei o que, põe dificuldade. Gente, vamos tentar. E se der certo? Eu prefiro tentar.
Ah, mas eu quero fazer com excelência. Sim, mas se não conseguir fazer com excelência, vamos fazer, porque senão a gente não faz. É isso, as coisas vão se ajustando. Em vez de murmurar, não podemos alcançar certas pessoas, eles declarando em fé. Vamos achar um jeito, vamos dar um jeito. E gente disposta se torna criativa, recebe a bênção de Deus, a graça de Deus, e eles fazem acontecer. E eu quero dizer que você é desse time dos amigos, você é desse time que se importa, você é desse time que acha a solução, você é do time que não põe dificuldade. Vamos orar, vamos louvar, vamos reunir célula, vamos reunir, vamos para a vigília, vamos ajudar o carente, vamos! Enquanto muitos lamentam, não temos o que é preciso para fazer diferença. Pessoas inovadoras, líderes inovadores, vamos dizer: Deus é nosso provedor, temos mais do que suficiente, nós temos tudo em Deus. Você vai olhar os feitos de Deus e vai dizer assim: eu sou parte disso. Eu ajudei, eu contribuí, eu estava presente, eu orei, eu amei, eu cuidei, eu me empolguei, eu ajudei, eu servi. Oh! Eu quero orar com esses, que querem, eu quero ser esse povo. Eu quero estar dentro disso, desse novo de Deus, eu quero ter essa alegria de servir, de estar junto, de ter comunhão, de celebrar, de achar soluções.